amigos, hoje queremos falar de um assunto que nos tocou muito profundamente o coração. É de uma lenda da aviação da Segunda Guerra Mundial. E nos tocou muito porque um presente especial do nosso amigo, a quem agradecemos muito, o Fernando Anselmo. Maravilhoso livro, espetacular, aconselhamos a sua leitura. 300 e poucas páginas, tentamos resumir em 3 páginas, espero que gostem. Meus amigos, esta história, ela remonta ao passado feudal do Japão. O Japão tinha uma sociedade dividida em 4 castas. E a mais famosa que perdura na história era do samurai, justamente a família de Saburo Sakai. Mas estes samurais, ou guerreiros, perderam as suas posses, perderam a sua mordomia. Eles viviam numa vida sem preocupação com a renda, nada de se preocupar com dinheiro. Mas aí no século XIX, o Japão se torna um império e os samurais perdem as suas posses e vão ter que trabalhar na agricultura, no comércio, enfim, empobrecem. E assim nasceu Saburo Sakai, numa das famílias mais pobres da sua região. Voluntário para a Marinha Imperial Japonesa, aos 16 anos, para fugir também da pobreza. E porque ele não era um grande aluno na escola. Bom, entrou para a Marinha, meus amigos, e apanhou que não foi mole. A disciplina naquela época no Japão era acima de qualquer suspeita. O mínimo deslize apanhava com a tábua nas nádegas. Saburo Sakai comeu pão que o diabo amassou na escola da Marinha, mas conseguiu uma vaga para a escola de pilotagem. E aí então, a vida dele começa lentamente a melhorar. Muito exercício de mergulho, mergulhava em todas as posições dentro da água. Aprendeu a plantar bananeira com os 2 braços, depois só com a cabeça. Quando estavam bons nesses itens, tinham que subir numa torre e saltar para o chão. Detalhe, dando 2 ou 3 cambalhotas. Claro, tinha que cair de pé. Os que não caíam de pé já eram mandados embora. Bem, aqui, meus amigos, existe uma história muito importante para se entender a Segunda Guerra e a participação do Japão. Bem, os japoneses criaram dessa forma excelentes pilotos. Com esta disciplina toda e a maioria sendo alijado, ficavam somente a nata da nata. O Japão, quando começa a guerra, tinha uma elite de aviadores, mas eram poucos. Depois veio a necessidade de formar mais pilotos. Aí formaram pilotos em quantidade, mas com uma qualidade muito ruim. Vamos ver mais um trecho? Primeiro combate de Saburo Sakai nas suas próprias palavras. Céus da China. Então de repente estavam na nossa altitude, grandes, pretos e poderosos. Sem aviso para minha mente atônita, um dos aviões inimigos saiu de sua formação e veio com velocidade alarmante contra o meu caça. Então, todos os meus planos cuidadosos sobre o que eu faria no meu primeiro combate tinham evaporado. Eu senti meus músculos se contorcerem. Tremia de excitação e de choque, de saber que o outro avião estava fazendo de mim o seu alvo. Empurrei o manete para frente, o máximo que ele ia. O motor respondeu com um rugido e o pequeno caça saltou à frente. Mas eu tinha esquecido de alijar o tanque de combustível, altamente explosivo. Minha mão tremeu quando bati na alavanca. Quando parei de me atrapalhar, olhei para a esquerda, bem a tempo. 2 esguios caças inimigos vinham contra o meu avião. Eram caças de fabricação russa, I-16. Com mais potência que nossos Cloud, eles eram mais rápidos e manobráveis. Mais uma vez eu vacilei. Por todas as regras da guerra aérea, eu deveria ter conhecido o meu fim. Fui salvo graças ao ataque dos demais Cloud da minha esquadrilha. O famoso zero nas palavras de Saburo Sakai. O zero tinha quase o dobro da velocidade e alcance do Cloud, e era um sonho de voar. Mesmo uma ligeira pressão dos dedos
resultava numa resposta imediata do avião. Mal podíamos esperar para encontrar os inimigos nesta nova aeronave notável. No dia 11 de julho de 42, fizemos um grande esforço para bombardear Moresby. 12 Zeros escoltando 21 bombardeiros. Quando estávamos voando a caminho, o tenente Sassai avistou 6 B-17, voando na direção do nosso próprio campo. 6 dos nossos caças, incluindo o meu, atacaram os grandes bombardeiros em uma longa série de passagens de tiro. Danificamos 3, não abatemos nenhum. Seus artilheiros estavam melhorando. Um dos nossos Zeros despencou em chamas e outros, inclusive o meu, foram perfurados com balas inimigas. Porém, meses mais tarde, 9 Zeros encontraram 5 B-17, 4 dos quais explodem quando suas bombas são atingidas por nossos projéteis. A 5ª fortaleza também foi derrubada, além de 3 P-39 que vieram em seu socorro. Meus amigos, vamos a uma das histórias mais fascinantes dentro da Segunda Guerra. Saburo Sakai avista 8 caças Wildcat e sobe em sua perseguição. Quando se aproxima, percebe que tinha entrado numa armadilha. Não eram caças Wildcat, eram bombardeiros de mergulho. E com estas metralhadoras ele foi surpreendido, metralhadoras de ré. Então, quando ele ataca, as balas .50 atingem o para-brisa do seu caça e ele é ferido na cabeça. No primeiro instante ele desmaia, o seu Zero mergulha. Mas o mergulho do avião, o vento frio entrando, o barulho, ele acorda. Ele acorda e ele procura manobrar o seu avião. Ele leva o braço esquerdo, mas o braço esquerdo não funciona. Ele tenta controlar os pedais com os 2 pés, mas o pé esquerdo também não funciona. Ele percebe que está cego. De fato, ele não vai enxergar mais do olho direito. Os ferimentos eram muito graves. Então, ele, com muito esforço, no começo ele não sentia dor, mas depois a dor é lancinante, a dor é horrível. Ele leva a mão direita, que estava funcionando, para a sua cabeça e percebe o sangue escorrendo. E ele vai tateando com a ponta do dedo por baixo do seu gorro de voo e percebe umas partes duras, são os ossos do crânio. Então ele faz um máximo esforço e naquele momento ele vê a figura da sua mãe, dizendo: "Que é isso, Saburo? Esse ferimento não é nada. Continua." E ele continua. E ele então sabe que está muito longe de casa, umas 4 horas de voo. Agora, o que ele tem que fazer? Ele pensa: eu não vou morrer sem levar o inimigo americano comigo. Como ele tinha visto navios de guerra americanos há poucos minutos, ele resolve procurar esses navios para se jogar contra um deles, mas não encontra. Então resolve voltar para casa, mas a dor é muito forte. A hemorragia e a dor causam um sono e ele dorme por várias vezes. Ele dorme e acorda, o seu avião perde o controle e ele, ferido, tenta segurar os controles do avião. Consegue uma certa estabilidade, mas perde novamente o controle à medida que desmaia. Quando desmaia e o motor faz barulho e o avião treme, ele acorda. Aí ele resolve socar a própria cara. Ele soca o seu rosto fica inchado. Tudo para se manter acordado. Ele tem bandagens, ele tenta tapar o ferimento para que pare a hemorragia. Mas as bandagens voam porque o para-brisa foi rompido. O que ele faz? Tira seu cachecol e por baixo do gorro ele vai ajeitando.
e consegue parar a hemorragia. Então finalmente consegue rumar para casa, mas não conseguia ver o mapa, estava sujo de sangue. Enxergava mal, limpa os olhos, passa guspe na mão, passa nos olhos, passa no mapa. Limpa a bússola e vê que estava na direção errada e muda a sua direção para 90 graus. Finalmente este homem, com tanta dor, com tanto sofrimento, consegue chegar à sua base. Primeiro pensa em se jogar na praia, na água, mas ele sabe que o impacto vai acabar com ele. Então ele tenta aterrissar e consegue aterrissar. Este é o Saburo Sakai. Amigos, esta história é uma história de superação, é uma história de luta, e a vida é isto. Então, nosso desejo do Colecionadores de História é que a mensagem deste vídeo seja para você, meu amigo, no momento difícil da sua vida, uma mensagem de que é possível vencer. Com perseverança, acreditando em si mesmo, nós podemos vencer. Um abraço a todos.